Queridos, eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto importante e que a gente precisa entender na nossa jornada, na nossa caminhada da vida. Entenda uma coisa, eu e você fomos criados por Deus com um propósito. Você não foi criado de qualquer jeito, eu não fui criado de qualquer jeito. Nós não viemos a esse mundo à toa. Nós não viemos a esse mundo só para simplesmente viver uma vida ordinária, no sentido de dia após dia, né? Não, a gente tem um propósito. Quando Deus nos criou, quando Deus nos fez, quando Deus nos trouxe ao mundo, Ele trouxe para um propósito. Bom dia, Miriam, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E a questão é o seguinte, você está vivendo com o propósito que Deus estabeleceu na sua vida? Queridos, a melhor coisa é você viver com propósito, é você viver com direção, é você viver com objetivo, é você viver naquilo que Deus te chamou para viver. E hoje eu quero falar sobre isso, vivendo com propósito. Entenda uma coisa, quem vive com propósito, grava isso que eu vou dizer. Quem vive com propósito transforma o ordinário em extraordinário. Quem vive com propósito transforma a vida ordinária, dia após dia, numa vida extraordinária. Você pode viver o extraordinário de Deus na sua vida todos os dias, se você estiver dentro do propósito, se você estiver vivendo o propósito que Deus te chamou para viver. Amém? E eu quero começar essa live de hoje lendo Provérbios, capítulo 16, verso de número 9. Provérbios, capítulo 16, verso de número 9, é um versículo muito conhecido de todos nós, mas ele deixa muito claro essa questão de propósito. O texto diz assim: o coração do homem traça os seus caminhos, mas o Senhor é que dirige os seus passos. Ei, o que dá direção é propósito. Você pode planejar, você pode desejar, você pode querer fazer, não tem problema nenhum. Mas quem deve guiar os seus passos é o propósito que Deus colocou na sua vida. É Ele que dirige, é Ele que conduz, é Ele que faz você caminhar. Por isso, quando algo não acontece na sua vida, não se frustre, porque faz parte do propósito. De repente você deseja algo e esse algo não acontece. Não se decepcione, não se frustre, porque faz parte do propósito. O que Deus quer é que eu e você venhamos a viver no centro do propósito que Ele tem para nós. Sabe, a gente vive hoje numa geração, queridos, marcada por muitas distrações, uma geração marcada por falta de direção, falta de compromisso. Muitos acordam, trabalham, vivem as rotinas da vida, mas se sentem vazios. Sabe aquela sensação de você estar correndo e não sai do lugar? É vida sem propósito. É uma vida vazia. Por quê? Porque não descobriram o propósito que Deus tem para a vida. Você foi criado por causa de um propósito. E você precisa viver o seu propósito. Porque uma vida com propósito é uma vida que faz sentido. É uma vida que vale a pena. É uma vida que nos faz viver plenamente. Plenamente. Deus nunca nos chamou para uma vida comum. Ei, Deus tem mais para você, sabia? Deus tem mais para você. Não se contente no raso, não se contente numa vida ordinária, simples, não. Você tem uma vida com propósito, você tem uma vida a mais do que Deus simplesmente tem para a sua vida. Deus tem mais. Sabe quando compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida? Até as atividades mais simples, até o dia a dia mais simples faz sentido. Se tornam atitudes sagradas, se tornam ânimos que transformam. E a nossa vida começa a ser uma vida de milagres, uma vida do sobrenatural, uma vida de realização do propósito. O que Deus quer é que eu e você venhamos a viver no centro da sua vontade.
E a palavra de Deus deixa claro, a vontade de Deus é o que? Boa, agradável e perfeita. Eu sempre digo, a nossa vontade ela pode até ser boa. A intenção é boa, a vontade é boa, ela pode até ser agradável. Mas nem sempre ela é perfeita. Queridos, viver no centro da vontade de Deus, viver no propósito que Deus tem para nós, é uma vida segura. É uma vida que você não se frustra com facilidade, é uma vida que você não se entristece com facilidade, é uma vida focada naquilo que Deus te chamou. Entenda uma coisa, a diferença de uma vida ordinária para uma vida extraordinária está no propósito que carregamos no coração. O que você carrega? O que ocupa o seu coração? Queridos, o maior propósito é viver no centro da vontade de Deus. Quando você vive no centro da vontade de Deus, você está realizando aquilo para qual Deus te chamou para realizar. E hoje eu quero compartilhar de uma forma muito clara, objetiva, por que viver com propósito. O que o propósito nos proporciona? O que o propósito que Deus colocou dentro de nós nos faz viver? Primeira coisa, o propósito revela, ilumina a nossa identidade. Quando vivemos no propósito de Deus, entendemos quem somos. Se eu te perguntar quem é você saberia me dizer? Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Você não foi criado ou criada de qualquer jeito. Deus te santificou, Deus tem um propósito para a sua vida. Você tem uma identidade de filho, uma identidade de filha, que quando você vive no centro da vontade de Deus, que é o propósito da sua vida, isso é revelado a você. Porque o propósito, ele ilumina a identidade. Ele revela a identidade. Você não foi criado simplesmente para existir, mas você foi criado para manifestar o caráter de Deus na terra. Você foi criado para manifestar quem Deus é na terra. As pessoas vão conhecer a Deus através de você. As pessoas vão conhecer os milagres de Deus, o poder de Deus através de você, através de mim. Então, queridos, o propósito não é viver de qualquer jeito, mas o propósito ele carrega uma missão. O propósito ele carrega uma identidade. O propósito carrega uma revelação de Deus para nós. Sabe, muitas pessoas tentam encontrar o valor da sua identidade em títulos, em cargos, em posições. Não. Antes de você vir ao mundo, Deus já te deu uma identidade. Deus já depositou sobre você um caráter divino. Deus já estabeleceu sobre você o propósito. Foi o que ele disse para Jeremias: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, queridos. Antes de você ali como um embrião ali, um embrião lá dentro na sua mãe, Deus já te conhecia. Deus já tinha propósito para você. Então, o verdadeiro sentido da vida é entender quem somos em Cristo. Você tem noção de quem você é? Porque quando você tem noção de quem você é, a partir dessa identidade revelada pelo propósito, toda a sua ação, toda a sua atitude, ela está alinhada ao céu. Quando você olha para você, se enxerga como um homem e uma mulher de Deus, um filho, uma identidade clara, todas as suas atitudes, elas estão alinhadas com o céu. Isso é viver o propósito. É viver o céu aqui na terra. É estabelecer o reino de Deus em todas as suas atitudes. É andar conforme o céu declarou sobre a sua vida. Isso é viver no propósito.
Sabe, sem identidade clara, vivemos nos comparando, vivemos nos competindo e nos frustramos. Quando você não sabe quem você é, a grama do outro é mais verde. A vida do outro é melhor. Você começa a viver na comparação. Isso é falta de identidade. Mas com a identidade revelada, a gente vive em paz, a gente vive com direção, a gente vive com propósito. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa entender: viver com propósito é uma vida que revela a nossa identidade. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está entendendo, não estou entendendo o que está acontecendo, isso está difícil, mas eu sei quem eu sou em Cristo. E isso muda a minha história, e isso muda a forma que eu vivo, isso muda a minha forma de enxergar a vida, isso muda os meus sentimentos, isso muda o que eu carrego no meu coração. Percebe? Então viva com propósito. Oi Edna, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom te ver por aqui. Então viva com propósito. Sabe, tira um tempo para ouvir a Deus. Veja o que Deus tem para dizer sobre você. Ore a Deus. Entenda que você é um filho amado, você é uma filha amada, você é embaixador, embaixadora de Cristo aqui na terra. Você foi criado para fazer as boas obras. Você foi criado para fazer as coisas que Deus tem revelado para você. Então a primeira coisa que você precisa entender: vida com propósito revela a nossa identidade. Isso faz parte do propósito de Deus. Entender quem somos. Eu creio que Deus está trazendo revelações profundas sobre quem você é. Quem você é. Você é um filho amado, uma filha amada, cheia de propósitos, cheia de planos que Deus tem para realizar na sua vida. Então a primeira coisa, reconheça quem você é em Cristo, porque o propósito vai te revelar isso. Amém? Vocês estão comigo? Segunda coisa. Segunda coisa que você e eu precisamos entender. Por que devemos viver com propósito? Porque o propósito, além de revelar quem somos, o propósito, ele dá valor ao tempo presente. O propósito, ele dá valor ao tempo presente. Olha o que a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16 nos diz. Portanto, vede prudentemente como andas, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Bom dia, Olívia. Deus abençoe, querida. Olha o que esse texto está dizendo. Vedes prudentemente como andas. O propósito, ele faz você enxergar o presente e viver de forma intencional. Intencional. O que você faz hoje vai repercutir. O que você faz hoje vai gerar resultados. Entenda uma coisa. O ordinário de hoje, a vida de hoje, é um terreno fértil para o extraordinário de amanhã. Quer ter um dia extraordinário amanhã? Prepare ele hoje, com as suas ações, com as suas escolhas, com as suas atitudes, pautadas nos princípios e nos valores do reino de Deus. Entenda, Deus trabalha no tempo. O que você vai fazer hoje, o que você vai escolher hoje, o que você vai decidir hoje, vai refletir no seu amanhã, porque o propósito, ele dá valor ao tempo presente. O propósito faz a gente enxergar no presente e construir no presente um futuro extraordinário. Cuidado com as decisões que você vai tomar hoje. Cuidado com as escolhas que você vai realizar hoje. Deixa que o propósito da sua vida venha pautar as suas decisões. Sabe, quando vivemos com propósito, entendemos que cada estação, cada momento tem valor.
que o agora não é um tempo perdido, mas é um solo sagrado para você investir no presente para viver o extraordinário no futuro. Queridos, o que você fizer hoje vai ecoar no amanhã. Então, quando você vive no propósito de Deus, você começa a dar valor no seu tempo presente. Bom dia, Ricardo. Deus te abençoe, querido. Seja bem-vindo. Sabe, as tarefas cotidianas, elas começam a ter mais valor. Você não começa a ver tudo como algo comum. Você vê como um investimento de uma vida extraordinária. Então, viver no propósito que Deus tem para você faz você valorizar todas as suas atividades do tempo presente. Então, hoje, almoce com propósito. Converse com os amigos com propósito. Leia a palavra de Deus com propósito. Participe dessa live agora que você está participando com propósito. Porque o propósito faz você valorizar o tempo presente. Então, as tarefas comuns, como servir, trabalhar, ler, estudar, passear, conversar, isso tudo não deixa mais de ser uma tarefa comum, passa a ser agora uma tarefa de investimento para uma vida extraordinária. Porque você começou a entender o seu propósito. Se você é um empresário, viva bem esse propósito. Se você é um profissional, viva bem esse propósito. Se você é um pastor, uma pastora, viva bem esse propósito. Viver o propósito é viver plenamente aquilo para qual o Senhor te chamou para viver. E vivendo o propósito de forma correta, isso vai valorizar o seu presente e você investirá para valorizar um amanhã extraordinário. Amém? Entenda uma coisa, o extraordinário não é o que acontece lá na frente, mas é o que é construído agora. Quer viver uma vida extraordinária? Viva o propósito de Deus para você hoje. Viva o que Deus tem para você hoje. Por isso que eu digo, investir no presente é valorizar o futuro. Tome cuidado com o que você vai fazer hoje. Viver o propósito é viver com atenção hoje, com a presença de Deus hoje, com intencionalidade hoje. O que você semeia hoje, você vai colher amanhã. Então, quando a gente entende que a gente está vivendo uma vida com propósito, a gente começa a dar valor no hoje. Queridos, a vida só acontece em um lugar. Grave isso. A vida só acontece em um lugar, e esse lugar se chama agora. São 8h22 da manhã. 8 horas e 22 minutos da manhã. Agora que eu e você estamos existindo. O que vai acontecer depois, não sei. Mas se eu quero um depois extraordinário, eu vou viver bem agora. Eu vou semear bem agora. Eu vou fazer escolhas assertivas agora. Eu vou tomar decisões assertivas agora. Porque isso vai impactar numa vida extraordinária amanhã. Viver com propósito nos faz viver assim. Então organize seu tempo. Coloque prioridades na sua vida. Reserve momentos diários para caminhar no seu propósito. Diga para Deus, quero viver cada dia como sementes do teu plano, como sementes daquilo que o Senhor tem para mim. Suas palavras são sementes, suas atitudes são sementes, suas escolhas são sementes, suas decisões são sementes, a sua oração são sementes, a leitura da palavra hoje é semente, a forma que você vai viver hoje e está vivendo é uma semeadura para uma vida extraordinária amanhã. Então viva com propósito, porque o propósito te proporciona isso. Viver o tempo presente de forma plena, impactante para o dia de amanhã. Amém? Que Deus te dê visão do hoje, que Deus te dê graça hoje, que Deus te dê favor do alto hoje, para você fazer a melhor plantação hoje, para colher melhores resultados amanhã. Amém? Terceira coisa importante quando se vive em propósito.
o propósito, ele rompe com a estagnação. Viver no propósito nos faz sair da zona de conforto. Viver no propósito nos faz buscar algo a mais. Sabe por quê? Porque o propósito te empurra quando a zona de conforto tenta te segurar. O propósito te empurra quando a zona de conforto tenta te segurar. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olha que versículo extraordinário que Paulo nos alerta. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Transforme a sua mente para que ela foque no propósito. Transforme a sua mente para que ela caminhe no propósito. Não se conforme com as coisas desse mundo que vão te colocar na zona de conforto. Tá bom assim. Não mexe. Tá bom. Lembra quando Jesus encontrou aquele cego na estrada, Bartimeu? E ele vira para o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta sem sentido, né? Parece uma pergunta sem sentido. Mas de repente, para Bartimeu ali era uma zona de conforto. As pessoas sentiam dó dele, as pessoas traziam esmola para ele, as pessoas... Já percebeu que quando você está doente, quando você está enfermo, ou quando você está num leito de hospital, você é mais paparicado, mais agradado? Isso acaba virando uma zona de conforto. Então tem gente que não quer ser curada, tem gente que não quer ser transformada. Por isso que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele foi muito claro e objetivo: que eu volte a ver, Senhor. E Deus está perguntando para mim e para você nesta manhã: o que quer que eu te faça? Para você sair dessa zona de conforto. Você tem um propósito. Esse propósito vai te empurrar. Então não se conforme com as coisas desse mundo. Sabe, o maior inimigo do propósito é a estagnação. Muitas pessoas permanecem presas a ciclos de conformismo. Tá bom assim, me conformei. E se acomodam enquanto Deus tem grandes coisas para realizar, enquanto Deus tem futuro extraordinário, enquanto Deus tem planos para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família. Você está aí, de repente, acomodado, porque tá bom assim. Entendo, o chamado de Deus sempre exige movimento. Sempre exige sair da zona de conforto. É assim que a fé vai transformando, é assim que a fé vai rompendo barreiras, é assim que a fé vai fazendo-nos avançar. Propósito claro que nos empurra e nos faz sair da zona de conforto. Amém? Viver propósito significa sair da zona do comum, significa romper medos, significa voltar a sonhar, significa voltar a colocar os projetos em prática, significa confrontar velhos padrões de pensamento, significa confrontar hábitos que não te aproximam de Deus. Deus não te chamou para viver estagnado, mas Deus te chamou para avançar com clareza, com coragem, com ousadia, focado no propósito. Ei, avança! Você tem uma linda história para ser vivida, você tem uma linda estrada para ser percorrida, e o extraordinário te espera. Só que você precisa tomar uma atitude, levantar e desejar continuar focado no propósito daquilo que Deus tem para você. Ore a Deus, peça para Deus te revelar quais são as áreas da sua vida que você está estagnado, que você está parado, está parada. E dê um passo de fé, avança. Lembra, pequenos passos, eles também nos tiram do lugar. Pequenos passos nos fazem estar à frente de onde estávamos. Então ore a Deus, para Deus revelar para você. De repente, quais são as áreas que para você está tudo bem. Não quero mexer com isso. É uma zona de conforto. Entenda, Deus tem mais. Deus tem mais. Eu creio que o Espírito Santo está ativando áreas na sua vida hoje, áreas adormecidas.
ministérios esquecidos, sonhos engavetados, projetos engavetados que voltarão à vida. Ei, eu creio que há um som de avanço vindo sobre você. Vá, deixa o vento soprar, deixa o teu propósito te empurrar e fazer você sair da zona de conforto e começar a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Avance, continue, não pare, não pare. Nós somos um povo que não retrocede, somos um povo que tem missão, somos um povo que tem propósito, somos um povo que tem planos. Não deixe a vida tirar isso de você, não deixe a vida te colocar de forma estagnada. Tem gente que não vive, tem gente que sobrevive, porque já está sem propósito, já está sem foco, já está sem... Não se prenda no passado. Uma coisa que estraga a visão do propósito é o passado. Já foi, já acabou, vira a página, continua, porque Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Viva com propósito, não perca tempo. Lembra o que eu falei? Viver com propósito significa que cada atitude, cada palavra, cada escolha, cada decisão tem um objetivo claro, de alinhamento com o céu, de vida com Deus. Para de perder tempo. Queridos, eu e você já podemos estar voando, não? Onde você já poderia estar se não tivesse perdido tempo? Então vira a página, é daqui para frente. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? O que é o que Deus tem para você? Queridos, eu vou inclusive anunciar aqui, vou abrir um parênteses, eu estou para lançar uma masterclass sobre essa questão de propósito. Tá? Se você quiser participar depois, tá? Você me fala no particular. É um dia, a gente vai ter um encontro aí de um dia, tá? É uma masterclass, onde você vai receber todo o material e tudo sobre essa vida com propósito. Tá? Eu estou só definindo aí a questão de data, mas já vou deixar avisado aqui se você quiser. Tá? Qualquer coisa você escreve aí nos comentários do YouTube, manda um WhatsApp para mim, se você quiser, são poucas vagas. Vai ser uma masterclass de 1 hora e meia, onde a gente vai trabalhar essa questão de foco, propósito e disciplina. Tá? E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a despertar em você o seu propósito. Tá? Então entenda, precisamos viver com propósito. Tá? Entenda isso. Então ore para que Deus revele de repente quais são as áreas da sua vida que estão estagnadas, que estão paradas e que você precisa trazer vida para isso, que é o que Deus espera de você. Queridos, não cruze os braços esperando que Deus faça. Ele vai fazer, só que Ele vai fazer o que cabe a Ele fazer. O que depende de mim e de você, precisamos fazer. Lembra da ressurreição de Lázaro? Deus poderia ter tirado a pedra, não poderia? Jesus poderia ter tirado aquela pedra, rolado aquela pedra. Mas ele vira para os discípulos e fala, tirai a pedra. Lembre, tudo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer. Então levantar, tomar a decisão de virar a página do passado, focar no propósito e caminhar, só você pode decidir isso. Então caminhe na direção do seu propósito, caminhe naquilo que Deus tem para você, caminhe na direção que Deus te propôs. Amém? Eu creio que há um vento sobre a sua vida hoje, de avanço, para te tirar da estagnação. Amém? Quarta e última lição que precisamos observar: propósito, ele gera testemunho. Grave isso. Propósito, ele gera testemunho e inspiração para os outros. Quando os outros olharem para você e ver que você tem um propósito definido, um propósito claro, isso vai inspirar outras pessoas. Propósito gera testemunho.
Entenda uma coisa. A sua história com Deus será a resposta para a dor de muitas pessoas. A sua vida com Deus, a sua história com Deus será a resposta para uma vida de dor de muitas pessoas que serão transformadas, reconhecerão os seus propósitos por causa da sua vida. Porque propósito gera testemunho. Propósito gera testemunho. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ei, essa luz que existe dentro de você aí, ela precisa brilhar. E ela só brilha no propósito. Ela só brilha no propósito. Entenda uma coisa, propósito não é algo apenas pessoal, propósito é coletivo. O propósito expande, o propósito ele alcança. Então quando você vive o seu chamado, outras vidas serão tocadas. Quando você vive aquilo para qual Deus te chamou, outras vidas serão transformadas e despertadas. Você pode ser o start do propósito do outro. Então viva o seu propósito, porque o seu filho vai ser despertado por isso. Viva o seu propósito, porque sua esposa, seu marido vai ser despertado por isso. Viva o seu propósito, porque sua família vai ser despertada por isso. Porque propósito gera testemunho. Amém? Deus quer usar a sua vida como uma carta viva, como uma declaração viva para as outras pessoas. Aquilo que você venceu através do seu propósito se torna autoridade de cura para as outras pessoas. Entenda uma coisa, eu sempre falo isso. Naquilo que você é mais ferido, é onde Deus mais vai te usar. Eu vou repetir. Aonde você está sendo mais ferido, eu não sei qual é a área da vida sua que você está sendo mais abatido, mais abatida, mais ferido, mais ferida. É aí que Deus vai te usar. Isso vai ser autoridade de cura para as outras pessoas. O que você experimenta em Deus se torna alimento para os outros. Então entenda, viver propósito é ser resposta para esse mundo. Viver propósito é ser resposta para as pessoas. Então reflita, o que Deus fez por você precisa ser compartilhado. O que Deus faz por você precisa ser compartilhado, precisa ser vivido. Amém? Então viva com propósito, viva para a glória de Deus. O propósito de Deus é transformar seu dia a dia numa missão. É transformar o seu dia a dia num avanço. Cada ato, cada decisão, cada escolha, cada palavra é uma semente de avanço para uma vida extraordinária com Deus. Não existe vida plena sem direção divina. E a direção divina é propósito. A direção divina é o propósito que Deus colocou para você. Então viver com propósito é permitir que Deus transforme o seu dia comum num dia extraordinário. Que hoje o seu dia seja um dia extraordinário. Amém? E eu quero encerrar essa live lendo 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas como está escrito, como eu gosto desse versículo, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e o coração do homem não imaginou, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então você ama Deus? Viva o seu propósito nele. Viva o seu propósito por ele. E viva o seu propósito com ele. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Vivendo com propósito. Que essa palavra possa ter despertado em você algo e te fazendo impulsionar. Sair da zona de conforto.
e buscar uma vida extraordinária em Deus. Uma vida fora de Deus não é vida, é sobrevida. Deus tem uma vida clara para você, cheia de propósito, cheia de plano. Não perde mais tempo não. Perde mais tempo não. Amém? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional e agradecer a Deus por esse novo dia, por esse novo momento. Agradecer a Deus pela sua palavra e vamos viver um dia extraordinário hoje. Um dia que o Senhor já preparou para nós. Amado Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós continuamos na Tua presença nesta hora, Senhor. Te agradecendo, Pai, por esse momento, te agradecendo pela Tua palavra, te agradecendo por mais um dia que o Senhor já preparou para cada um de nós. Que possamos viver o dia de hoje de forma intencional, de forma plena, investindo no extraordinário, vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que possamos, através das nossas atitudes, das nossas escolhas e palavras, alinhar com o céu e viver aquilo que o Senhor já planejou para cada um de nós. Por isso, Pai, eu te peço que a Tua palavra continue sendo confirmada no nosso coração, que possamos viver plenamente, cheio da Tua presença e viver o extraordinário que o Senhor já preparou para nós. Pai, obrigado. Obrigado pela vida de cada um aqui. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, visitar agora cada casa, Senhor. Cada família, estenda a Tua boa mão. Restabeleça os propósitos nessa casa. Restabeleça os propósitos nessa vida. E que o Senhor venha derramar essa paz, esse consolo que só o Senhor tem para cada um de nós. Tira, Senhor, todo medo, toda preocupação, toda ansiedade e que possamos estar prontos para viver cada dia como um dia extraordinário, saindo do dia comum, de um dia ordinário e vivendo um dia extraordinário através do propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado, Senhor, pelo seu amor por nós e que possamos verdadeiramente tomar a decisão de viver propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença, obrigado por esta manhã, por esse novo dia, e que possamos realmente viver cada momento que o Senhor preparou para nós. Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Obrigado, Pai. Obrigado. Alcança cada vida, alcança cada pedido de oração e que possamos viver o extraordinário como resposta para esse mundo. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas peço por todos aqueles que passarem por essa live, que eles possam ser tocados, que eles possam ser ministrados por essa palavra e transformados por ela. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, é no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém.